Hoje a gente vai mergulhar em um dos momentos mais tensos e, olha, mais decisivos da história do Brasil, a famosa Noite da Agonia. Essa é uma pergunta, assim, fundamental, né? Para o Brasil que tinha acabado de se tornar independente, essa questão não era só teoria, era uma batalha real, travada entre o imperador e os representantes do povo. E essa batalha iria definir o rumo do país por muitas e muitas décadas. Então, vamos voltar no tempo. Imagina o cenário. Estamos em 1823. O Brasil é uma nação novinha em folha e tem aquele otimismo no ar, sabe? Uma Assembleia Constituinte foi chamada com uma missão que era, literalmente, histórica: escrever a primeira Constituição do país. A promessa era de um futuro liberal, um futuro guiado pelas leis. Só que, desde o comecinho, já surge o grande conflito. De um lado, a gente tinha os deputados. Muitos deles, inspirados por ideias liberais, queriam um governo onde o legislativo, ou seja, a Assembleia, tivesse poder de verdade e conseguisse limitar a autoridade do imperador. Do outro lado, estava o próprio imperador, Dom Pedro I, que, bom, não estava nem um pouco a fim de ver o seu poder diminuído. Eram duas visões de país que não podiam ser mais opostas. Essa tensão toda, que até então era política, estava prestes a explodir. E o estopim, como muitas vezes acontece na história, foi um evento que parecia pequeno, mas que saiu completamente de controle. E aqui a situação acelera de um jeito dramático. Primeiro, um artigo de jornal sai acusando militares portugueses de serem traidores. Os oficiais, claro, ficaram ofendidíssimos e tentaram se vingar do autor do artigo. Só que eles erraram o alvo e acabaram espancando um farmacêutico. Esse caso chega na Assembleia e pronto, incendeia os ânimos. Liderados pelos irmãos Andrada, os deputados começam a exigir punição. Com a crise totalmente instalada e com medo de uma reação dos militares, eles tomam uma medida drástica. Declaram que a Assembleia vai ficar em sessão permanente, sem parar. Agora, o ponto crucial está aqui, nessa frase do Antônio Carlos de Andrada. Enquanto alguns deputados estavam super preocupados com a agitação do povo lá fora, ele percebeu uma coisa muito importante. O perigo de verdade não vinha do povo. Vinha da tropa, dos militares que eram leais ao imperador. Eles estavam com medo da ameaça errada. Isso nos leva direto para a noite de 11 para 12 de novembro de 1823. O nome que a história deu para essa madrugada já diz tudo: a Noite da Agonia. É aqui que a disputa de poder deixa de ser uma questão de palavras e vira uma demonstração clara de força bruta. O que acontece a seguir é, assim, implacável. Enquanto os deputados estão lá dentro, debatendo, as tropas do imperador, com o próprio Dom Pedro I na liderança, cercam o prédio. Canhões são apontados já com os estopins acesos, prontinhos para atirar. De repente, um oficial entra no salão e lê um decreto imperial. A mensagem era curta e grossa. A Assembleia Constituinte está dissolvida. O debate acabou, pela força. A ação é imediata. Os deputados, muito prudentemente, não resistem. Mas na saída, as principais vozes da oposição, como os poderosos irmãos Andrada, são presas ali mesmo e, mais tarde, acabam sendo exiladas. A repressão foi rápida e extremamente eficaz. Com a Assembleia fora do caminho, Dom Pedro I tinha o campo totalmente livre para moldar a Constituição do jeito que ele bem entendesse. Aquele sonho de uma Carta Magna nascida do debate popular foi enterrado naquela noite. Então, o que veio no lugar do trabalho da Assembleia? Bom, Dom Pedro I simplesmente nomeou um conselho de 10 homens da confiança dele para escrever, a portas fechadas, uma nova Constituição. E o ponto mais importante de todos é esse: ela não foi votada, não foi debatida por ninguém, ela foi outorgada, ou seja, imposta pelo imperador. E a grande joia da coroa dessa nova Constituição foi a criação do tal do poder moderador. Na prática, era um superpoder exclusivo do imperador. Ele ficava acima de todos os outros poderes, do legislativo, do executivo e do judiciário. Se houvesse qualquer briga ou impasse, a palavra final era a dele. Era basicamente a centralização de poder transformada em lei. A Noite da Agonia não foi só um evento dramático, um episódio isolado. As consequências dela, nossa, elas moldaram a estrutura política do Brasil por quase todo o século XIX. E este número aqui resume o tamanho do impacto daquela noite.
65 anos. Foi por todo esse tempo que a Constituição de 1824, aquela imposta pelo imperador, vigorou. Ou seja, toda a história do Brasil Império se desenrolou sob a sombra daquele ato de força, com um poder extremamente centralizado nas mãos do monarca. Isso tudo traz a gente de volta para aquela pergunta do começo. Só que agora ela tem um peso bem maior, né? A Noite da Agonia nos força a pensar. Na hora de fundar uma nação, a vontade de um líder pode passar por cima da vontade dos representantes eleitos? É uma pergunta que, como a gente viu, continua ecoando por muito, muito tempo.